Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichen, mestre e doutor em Física pela Universidade de São Paulo. Hoje é 30 de dezembro e nosso último vídeo desse ano. E algumas pessoas não acharam as playlists da Petrobras, da Transpetro, que eu fiz aqui no canal. Então eu vou orientar vocês nesse sentido também, beleza? Bom, se você digitar no YouTube A Escrita do Universo, vai aparecer algo parecido com esta tela aqui embaixo, tá? E aí você pode clicar aqui, tá? Em algum ponto aqui ou aqui, você clicando você vai entrar no canal e vai aparecer esta outra tela. Aqui você já está dentro do canal e aí você pode ver este vídeo, é muito interessante este vídeo, então você procura assistir esse vídeo e também você pode clicar ali em playlist. Aqui onde está no final da seta vermelha, se você clicar aqui, você vai cair numa outra página que é as playlists para você escolher. Bom, a playlist atual que nós estamos construindo é esta primeira aqui, que é concurso Petrobras 2023/2. Esse aqui tem 2 vídeos apenas, né? Nós estamos começando e creio que esse é o terceiro, mas existe já a última playlist aqui, ó, é a da Petrobras 2023 desse ano. E após vários vídeos que estão nessa playlist, você pode assistir uma nova playlist que eu iniciei, que é para a Transpetro, e que veio posteriormente ao da Petrobras. Então primeiro eu fiz essa, e depois em segundo lugar eu fiz essa, tá? Então você pode assistir todos esses vídeos, inclusive eu oriento você assistir, por exemplo, vídeos de matemática e de física de perito criminal, bem como assistir aulas de matemática para o concurso de escrevente, que são exercícios também que estão muito ligados dentro do conteúdo de matemática, você vê lá, e de oficial de justiça também, investigador e escrivão, você assiste os vídeos que tem o conteúdo do edital, para você ter uma abrangência maior e não ficar apenas nos exercícios de provas anteriores da Petrobras e da Transpetro, que muito embora sejam conteúdos do edital, já caíram, né? Você precisa treinar as mais diferentes possibilidades, né? Abrir realmente o leque de exercícios para você treinar, tá certo? Então aqui eu expliquei para você como você consegue acessar esses vídeos, essa quantidade imensa de vídeos que foram feitos para a Petrobras, para a Transpetro e para outros concursos. Bom, existe também a divulgação do meu e-book, tanto de física quanto de matemática, de um jeito fácil. Esse de física está em construção, creio que dentro de alguns dias ele já vai estar lá no Mercado Pago para você adquirir, em torno de 40 e poucos reais. É preço bem popular, tanto o de física, o de matemática já está lá, você já pode adquirir, tá? Esse de física tem os mesmos tipos de trabalho, de modo de apresentação, ou seja, com vários exercícios resolvidos, exercícios propostos, dicas e mostrando onde é importante o ponto para você atentar mais o conteúdo e guardar no cérebro, né? Respostas no final do livro quando tem esse símbolo aqui. Tem também indicações dos níveis de dificuldades, fácil, intermediário e um pouco mais elaborado. E também as orientações de estudos que eu ainda vou falar aqui também, para você passar em concurso, técnicas de passar em concurso, dicas de como fazer a prova, tá certo? Muito bem. Aqui nós vamos iniciar então o estudo do edital na parte de física, tá? Então eu não vou falar, por exemplo, sobre aço carbono, né? Diagrama de equilíbrio do aço carbono. Isso é uma parte sua que você teria que estudar. Quem vai fazer inspeção de equipamentos e instalações? Eu vou pegar apenas a parte de física. Nada impede também de eu falar um pouco de química, de eletroquímica, nada impede isso, tá? Por exemplo, dilatação térmica, né? Sistema Internacional de Unidades. Então, se na tua ênfase cair isso, Sistema Internacional de Unidades e conversão de unidades, né, de uma unidade para outra, estática de ponto material ou de corpo extenso, isso também nós vamos ver aqui, dinâmica, metrologia, entre outras coisas. Bom, para esse item 3, dilatação térmica, você tem que saber essas imagens aí, você tem a dilatação aqui linear, né? O que acontece quando você aquece uma barra, ela aumenta de comprimento ΔL, ou a dilatação volumétrica e a dilatação superficial também, o que acontece com o furo numa placa quando você aquece. Quando você aumenta a temperatura, você aquece, né? O símbolo químico de aquecer é esse. E aí ela aumenta de tamanho, o furo também aumenta, você tem as fórmulas que envolvem. Na verdade são 3 fórmulas
e mais uma que relaciona os alfa, beta e gamas, que são os coeficientes de dilatação linear, superficial e volumétrica. Esses exercícios são muito interessantes. Você muitas vezes tem que trabalhar com potência de 10, né? Uma coisa do tipo assim, 10 elevado a menos 9. O que vem a ser isso, né? Como que você trabalha com coisas desse tipo, vezes 10 elevado a 3? Quanto dá o resultado disso? Muito bem, aqui o Sistema Internacional de Unidades, você deve ter visto também quando fez o ensino médio, que no SI o que trabalha, a unidade de trabalho é metro, quilograma e segundo, as unidades principais, né? Metro, quilograma e segundo, unidade de comprimento, de tempo e de massa. Mas existem outras, tá? O ampere, o Kelvin, candela, o mol, e tem algumas unidades que não são do SI, tá? Se você estiver trabalhando em gramas, centímetros, milímetros, você não está trabalhando no SI. Muito bem, outra coisa que você tem que entender é, no item 5 e no item 6, dinâmica e estática. Estática de ponto material ou de corpo extenso. Aqui, este bloco pode ser considerado como um ponto material, ele poderia ser simplesmente um pontinho. E aí você ter, né, ele sendo puxado para cá e para cá, certo? Então você tem essas situações, esse tipo de problema aqui é chamado de estática de ponto material. E a gente precisa saber isso, tá? Como trabalhar com estática de ponto material. E aqui já é estática de corpo extenso. Estática de corpo extenso, porque você tem um homem que caminha para lá, até quanto na tábua ele pode andar sem que a tábua vire? Esse tipo de problema, a Petrobras às vezes pode colocar no lugar dessa tábua um navio, né? Tem uma carga e ele pode acabar virando. Quanto tem de máximo de peso que ela pode suportar aqui desse lado para que o navio não vire? Tudo isso é o mesmo assunto, estática de corpo extenso. E a gente tem que trabalhar com esse tipo de coisa, né? Força vezes distância, mais força vezes distância, mais força vezes distância é igual a zero. Com os sinais de mais ou menos, conforme a força seja para baixo ou para cima. Tá certo? Como você pode ver, os pontos de apoio, em geral, tem reação devido à terceira lei de Newton, né? Sempre puxando para cima. Mas a gente sabe que o peso da própria barra ou o peso do próprio homem são para baixo. Então, conforme o sinal ser positivo ou negativo, vai depender se está para cima ou para baixo, dependendo de orientações que a gente vai dizer aqui. Tá? Então, esses problemas são muito interessantes e são praticamente certos de que vão cair. Tá? Outra parte que algumas pessoas têm dificuldade, né, outras já se conhecem bem, que é a cinemática e a dinâmica envolvendo o MRU e o MUV. Movimento retilíneo uniforme e o movimento uniformemente variável. Aí estão as leis. S é igual a S0 mais V0T mais meio de AT2, V é igual a V0 mais AT. E a equação de Torricelli, que permite calcular distância de frenagem, quanto tempo ele demora até parar, quando ele breca, ou qual a velocidade que o carro vinha antes de bater, coisas assim, que é a velocidade final. Então a gente tem que trabalhar com essas equações, tá? Saber converter também unidades é importante. Bom, aqui na ênfase 5, manutenção elétrica, a gente pode trabalhar também com circuitos elétricos, resistores, capacitores, indutores, dependendo, potência e energia elétrica vai cair também, né? Energia sobre tempo e as diferentes fórmulas da potência elétrica. Tá? Então aqui está um circuito elétrico envolvendo resistores, aqui apenas os resistores, aqui envolve um resistor e um capacitor, a gente tem que saber como calcular a resistência equivalente desse tipo de circuito, né? Aqui estão as três possibilidades de potência. Tudo isso a gente vai ver no curso, tá, gente? A gente vai ver diversas aulas trabalhando esses exercícios aí. Então fique tranquilo, você já pode ir, né, ou adquirindo material ou vendo os vídeos anteriores de acordo com a sua necessidade aí, tá? Ou o seu interesse. Muito bem, aqui nós temos o eletromagnetismo, que é também um tema muito cobrado, que é trabalhar com ímãs, campo elétrico, campo magnético e até, de alguma maneira, campo gravitacional. Nada impede de cair um exercício desse tipo. Que é uma força extremamente atrativa, né? Então aqui o eletromagnetismo vai trabalhar com as equações, né, de força elétrica e força magnética, tá? Então a gente tem duas fórmulas para força magnética, uma envolvendo o comprimento do fio e a outra essa que está aqui, tá? Que é VB seno θ. Muito bem, vamos prosseguir. Temos aqui duas diferentes situações em que você tem o campo magnético produzido por um fio e o campo magnético produzido por uma espira circular, certo? Dado por essas duas expressões que a gente vai ver em detalhes nos vídeos. Muito bem, na ênfase 6, trabalha com a parte de instrumentação. Vamos trabalhar aqui com a parte de física, tá? Então o conceito de pressão,
temperatura, nível, vazão, tá certo? Medição de grandezas, né? Então, posição, velocidade, aceleração, essas coisas aqui, vibração, torque, massa, também a gente pode ver, tá? Torque é DLDT, a variação do momento angular no tempo. Massa e densidade, que é massa sobre volume. Né? A gente vai ver esses temas, tá? Então, na questão, com certeza, se você quer entrar na Petrobras, você tem que saber esse tema. Tubo em U, teorema de Stevin, prensa hidráulica, são conceitos de densidade ou massa específica, peso específico, essas coisas todas estão aqui. Você tem que saber como resolver exercícios desta natureza, tá? Esse assunto envolve a hidrostática ou mecânica dos fluidos. Aqui também está um outro exemplo, né? Aqui, para calcular pressão ou diferença de pressão, você tem esse tipo de exercício. E aqui o da prensa hidráulica, né? Você faz uma pequena força aqui para baixo e você consegue levantar um carro ou um bloco de massa muito grande, né? Então isso é o tema prensa hidráulica, que com certeza está no edital e com certeza deve cair um exercício desse tipo. Muito bem, aqui você tem os exercícios de Petrobras, né? Aquele que envolve peso, tração, enfio, e aí você calcular a resultante. E nós estamos usando aqui uma coisa que está no meu e-book, né? Que eu às vezes faço o exercício à mão, mostrando, passa esses 5.000 para o outro lado, tá certo? E aí mostrando passo a passo para você, cuja resposta da letra C é como chegar no resultado, tá certo? Então, eu faço no meu e-book também exercícios não só digitados assim, com resolução assim, que também tem, né? Aqui tem um problema de empuxo, mas também exercícios que eu resolvo à mão, para você ver como é que se dá cada passagem da conta, tá certo? Bom, aqui está a operação bloco 1 e bloco 2 e 3 da ênfase 8, tá? Tem também algumas coisas que a gente pode discutir aqui. Eu sei que ácido é toda substância que em água ioniza produzindo H+, base é toda substância que tem oxidrila ou hidroxila, sais, óxidos, né? E aí você tem as reações de óxido-redução. Isso também é um tema muito importante da química que a gente pode discutir aqui, tá? Muito bem, agora aqui, como você pode ver, tem muita coisa de física aqui, né? Além de química, cálculos estequiométricos também é um tema muito interessante. A natureza elétrica da matéria, né? Que tem carga, a matéria tem carga, tem massa. Algumas partículas têm carga. As leis de Newton, as 3 leis de Newton. Fenômenos da eletrostática, né? De indução, condução, cargas em movimento, eletromagnetismo, termodinâmica básica. Tem muita coisa aqui na ênfase 8 para operação hidrostática que nós vamos ver aqui no curso. Tá, tranquilo? Escalas de temperatura, estudos dos gases, são temas da física, tá? Então, mecânica dos fluidos também, tá? Nós vamos ter vídeos destes temas, tá? Aqui está o nosso grande Isaac Newton. Ele fez o cálculo diferencial integral. Aqui tem uma integral tripla, tem a derivada parcial que aprendi na faculdade no 2º ano, né? E aqui é matéria do 4º semestre, aqui é do 2º semestre. Então, gradiente divergente rotacional e laplaciano, trabalhou com estas coisas aqui, roldanas, treliças, né? E também com prisma, a questão da ótica, né? Aqui tem o fenômeno da dispersão da luz em 7 cores, criou o próprio telescópio, ele inventou um telescópio juntamente com Galileu, estudou os planetas, fez a lei da gravitação universal, trabalhou muito, né? Muito, foi um dos maiores cientistas que a Terra já produziu. Muito bem, aqui está a primeira lei dele, a lei da inércia, né? Que você está andando de moto, você tende a continuar em movimento, muitas vezes a moto para, você segue em frente. Isso é a primeira lei. Tem também a segunda lei de Newton em diversos tipos de problemas que você tem que saber como faz, tá certo? Tem que saber como é que faz esse tipo de exercício, envolvendo atrito, plano inclinado. Caiu um exercício de A igual a G seno θ, né? Da Transpetro. Muito simples, você só tinha que saber que A igual a G seno θ. Né? E saber que não depende da massa, por exemplo, a aceleração, desde que não haja atrito. Entendeu? Muito legal esses tipos de exercícios. Eu sempre, quando eu era muito jovem, eu olhava para essas coisas e falava, nossa, eu quero tanto aprender esse tipo de coisa. Eu era encantado por essas coisas e pedia para o professor do cursinho me ensinar. Eu queria aprender, assistir às aulas. É muito interessante fazer esse tipo de exercício. Bom, tem também a terceira lei, que é a lei da ação e reação. O bloco puxa... o peso puxa o bloco para baixo e o bloco reage indo para cima com a força normal, né? Para toda ação existe uma reação de mesma intensidade, direção e sentido. Em módulo essas forças são iguais, né? O que puxa para baixo e o que puxa para cima são forças iguais e aí o bloco fica parado.
Bom, na operação de lastro, ênfase 9, cai muita matemática, né? Eles vão misturar uma prova de física para você, né, dentro da tua área, mas vai cair muita matemática. Olha, álgebra, trigonometria, né? Álgebra é você saber simplificar frações, saber fazer cálculo de MMC, saber isolar X. Esse aqui envolve álgebra, tá certo? Elevar ao quadrado, binômio quadrado perfeito, né? Essas coisas, né? A mais B ao cubo, essas coisas envolvem a álgebra. A trigonometria, seno, cosseno, tangente, cotangente, arctangente, arcseno, secante, cossecante, e também misturando com problemas de mecânica, você vê? Eles querem que você saiba bastante matemática e bastante física. Razões e proporções, você pode, para assistir esse tema, se você já quer adiantar, você pode ver os vídeos para escrevente e para escrivão, que eu falo lá de razões e proporções, e também nos da Petrobras e da Transpetro. Então você tem na playlist, 4 tipos de vídeos que você pode buscar lá para estudar razões e proporções nos mais diferentes tipos de problemas, tá? Interpolação também é uma coisa da matemática um pouquinho mais complicada, mas também dá para fazer, né? Quando você tem numa reta 2 números, como é que você interpola um número ali entre aqueles dois, tá? Equação do primeiro e segundo grau. A equação do primeiro grau é muito simples, né? X é igual a 3x mais 4, y é igual a x mais b, equação da reta. E tem a equação do segundo grau, né? Que você tem que calcular através de Bhaskara. Funções e gráficos, gráficos de funções, gráfico de parábola, por que a boca é para baixo, para cima, quando você tem uma função, quando ela não é função. Então essas coisas você tem que estudar também, funções e gráficos. Razões trigonométricas no triângulo retângulo, aí você tem que saber seno, cosseno, tangente, coisas desse tipo. Arcos e ângulos, então vai cair. Qual é o arco cujo seno é meio, né? Qual é o arco? 30 graus, porque o seno de 30 é meio. Então estudar ângulos, razões trigonométricas na circunferência. Vixe Maria, vai ser muito legal. Ângulo exterior, ângulo interno, ângulo central, ângulo inscrito, ângulo... Todos esses ângulos, arcos notáveis. Introdução à cinemática escalar, já muda de matemática para física aqui, tá? Então, cinemática escalar, você vai ter que estudar a equação do movimento uniformemente variado e movimento retilíneo uniforme, que é o que ele acaba falando aqui, né? Movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Lançamento vertical para cima e para baixo. Cinemática angular da partícula, você vai estudar o movimento circular uniforme, força centrípeta, por exemplo, leis de Newton, ação e reação, dinâmica de partículas em interação, força de atrito, né, que é a FAT, que é μ vezes a normal. μ é o coeficiente de atrito e a normal é igual ao peso em superfícies horizontais. Se forem superfícies inclinadas, o PN vai ser P cosseno, né? Força centrípeta, equilíbrio de corpo extenso, aquilo que eu falei para você também, que aí tem uma tábua, o cara está andando na tábua, quanto ele pode andar até que a tábua não vire, né? Tem várias coisas aqui, energia potencial, MGH, energia cinética é meio de MV2, né? Momento linear, Q, né, igual a massa vezes velocidade, impulso é a variação de quantidade de movimento, colisões, né? O tipo de colisão elástica, perfeitamente elástica, esses tipos de coisa inelástica. Geometria estática dos fluidos, semelhança de triângulos, teorema Z, quer dizer, o bloco 1 e o bloco 2 continua na próxima slide. Veja o próximo slide, gente. No próximo slide aqui, ó. Movimento vertical no vácuo, tá? Então você tem que saber, lança o objeto para cima, ou deixa ele cair, abandono de um prédio, uma pedra, quanto tempo ela demora para chegar no chão, esse tipo de coisa, tá? Todas as equações aí, beleza? Eu acredito que alguns assuntos... Olha, tem um exercício proposto para você aí. Tente resolver, né? Do movimento radical no vácuo. Aqui você tem o que vem a ser força centrípeta, né? Que é massa vezes aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta é esta aqui, representada por ACP, que é V ao quadrado sobre R. Onde V é a velocidade da pá. Quando a pá anda com uma velocidade V para cá, em geral ele dá essa velocidade, né? E aí dá o raio, quer dizer, o raio é o próprio tamanho da pá aqui. É o próprio comprimento da pá, né? Então você tem como calcular a aceleração centrípeta. E a aceleração tangencial é essa velocidade da pá no tempo, né? Quando você tem aquele... Então aquilo está andando com uma velocidade, né? No tempo, ou seja, quanto tempo ela demora para dar uma volta. Você pode fazer esse tipo de... e calcular a velocidade. O comprimento para dar uma volta é o comprimento do 2πr. Então tem como trabalhar em cima desse tipo de exercício, certo? O movimento circular uniforme está aqui com algumas expressões, né? Você tem a aceleração tangencial,
você tem a aceleração centrípeta e você tem também a aceleração total, que é a soma de tangencial mais centrípeta. E aí vem para cá com estática de fluido. Nossa, para você que vai fazer esse tipo de ênfase, operação de lastro, ele é bem ensino médio, tá certo? E muita coisa de matemática e física. Então você tem que ser um especialista em cada item deste edital. Então, para quem vai fazer essa ênfase, apesar de ser bastante extensa, você vai ver todo o conteúdo aqui no canal. Então, a lei de Faraday é isso. O que ele descobriu, né? Você tem aqui um fio, uma espira, e tem aqui um amperímetro, que mede corrente. Aí o que acontece? Ele viu que se deixasse parado o ímã, parado, segura o ímã e deixa parado, não passa corrente nenhuma, corrente zero, né? Com o ímã parado diante da bobina não havia corrente elétrica, é o que ele fala aqui, ó. Mas porém, se você aproxima, gera uma corrente. Se você afasta o ímã da bobina, que é essa enrolada de fios, o que acontece? Gera uma corrente no outro sentido, a corrente se inverte. Ele descobriu esse fenômeno que é importantíssimo dentro do campo do eletromagnetismo, descoberto por Faraday. E tem também a lei de Lenz, né? Que também é muito parecida com essa aí, envolve esse tipo de fenômeno. Bom, aqui projeto, a ênfase 12, nós já estamos acabando, tá, gente? Projetos, construção e montagem, instrumentação, bloco. Então aqui tem algumas coisas dentro da física e algumas coisas não, né? Por isso que eu coloquei esses 3 pontinhos aqui. Bom, químico do petróleo, né? Algumas coisas de química nós vamos ver aqui, podemos ver, né? Cinética e equilíbrio químico, por exemplo, é uma coisa tranquila, né? Conceitos de densidade e massa específica, isso também é estudado pela física e pela química, tá certo? Modelos atômicos, olha, você acha que isso é estudado pela física ou não? É lógico que é pela química também, né? Então nós podemos falar tranquilamente disso, modelo de Bohr, modelo de Rutherford, certo? Modelo do pudim de passas, certo? Então nós vamos estudar os modelos atômicos, né? Toda aquela história que aconteceu com a física quântica, o início da física quântica, né? Segurança no trabalho, eu quero dizer o seguinte. Eu trabalhei em caldeira, né? 13 anos trabalhando em caldeira lá dentro da Petrobras. Eu vou pegar alguns vídeos que nós vamos falar também sobre os princípios que funcionamento da caldeira, como é que você faz, o que tem a ver, qual é a NR da caldeira? É a NR13, né? Que regulamenta caldeiras e vasos de pressão. Tá? A empresa que vai montar uma caldeira, ela tem que obedecer às normas regulamentadoras, a NR13. Tá? É importante, gente, que você tenha dentro da sua casa ou dentro do seu trabalho um ambiente de estudo, né, que você possa fazer anotações, tá certo, dos temas mais importantes. Então você tem que ter esse ambiente de estudo, tem que ter um caderno para você anotar, tá certo, os pontos importantes, os resumos, faça com canetas coloridas, não assista os vídeos assim, ó. Tem gente que pega o celular, né, vai descer a serra, vai viajar para a praia e fica vendo o vídeo assim. Pode. Tá? Não tem nada para fazer, não tem nada que impeça fazer isso. Mas você vai ter que ter um momento em que você passe isso para o papel, faça rascunho, copie a pergunta em branco e tente fazer o exercício. Eu espero que você tenha uma passagem de ano bastante interessante, bem alegre e feliz, tá certo? E que a gente possa no ano que vem começar junto. Então esse é o último vídeo deste ano. Nós vamos começar provavelmente lá para o dia 2, né? Com novos vídeos, começando o edital passo a passo, cada tema, e vocês também dando sugestões, né, de vídeos, de exercícios, e perguntando até coisas sobre a Petrobras, né, que a gente pode discutir aqui como é o trabalho lá, como é que eu fazia as coisas lá, como é o trabalho de quem trabalha de turno, como é o trabalho de quem trabalha no horário administrativo, com instrumentação, por exemplo, com a parte de elétrica na subestação, né, que trabalha só das 8 às 4, não entra meia-noite, por exemplo, não passa o Natal e Ano Novo lá, como eu passei muitas vezes, tá? Então eu espero que a gente faça esse trabalho bastante interessante juntos e a gente se vê no próximo vídeo e no próximo ano. Um abraço a todos e feliz Ano Novo para todos. Até mais. Valeu!